Olá pessoal, tudo bem? Aqui é João Paulo Cardoso e eu estou feliz e super satisfeito de você estar aqui no nosso canal. Hoje eu quero falar sobre constelação familiar, isso mesmo. O que é constelação familiar? De onde surgiu? Quem criou? Para que serve? Como isso pode ajudar a mim e a minha família? Antes de eu te contar tudo isso, eu quero que você já dê o seu like aqui no nosso vídeo, já se inscreva no nosso canal e ative esse sininho para você receber conhecimento de ponta, de forma que possa ajudar você e a todos ao seu redor. Constelação familiar, isso mesmo, o nome já diz, constelação. É como se a família fosse o sistema solar. O pai é o sol, a mãe é a lua e os filhos são os astros. E os parentes, avô, avó, bisavô, fossem outros astros que também tivessem uma influência sobre essas órbitas. Interessante, né? Tudo isso que eu vou te dizer aqui foi através da percepção fenomenológica do criador Bert Helling, um alemão que também já faleceu, que eu tenho um enorme carinho e honra por todo esse legado que ele deixou para todos nós. A minha professora também, Lucilene, que deixou um grande legado para mim e trouxe todo esse conhecimento que transformou minha vida e também pode transformar a sua. Dentro da percepção fenomenológica, eu quero só explicar a palavra fenomenológica, é um estudo dos fenômenos, de como eles se manifestam no tempo e no espaço. Então não é uma teoria que eu tirei da minha cabeça, de um livro, não. O Bert Helling, ele observou os fenômenos em si, tirou as conclusões do que acontece dentro de um sistema familiar. E ele percebeu que o que é de fato uma família. A família é um elo ligado através de um campo invisível. Ou seja, todos nós estamos ligados aos nossos parentes, mesmo sem nós percebermos. Você tem uma conexão muito grande com seus pais, óbvio, mas tem com seus avós, talvez você nem tenha conhecido eles, com seus bisavós, tataravós e, quiçá, até os outros muito mais além. Uma força forte, existe uma força ali que te liga e conecta muito intenso, até com ancestrais que você nunca viu. E maravilhoso isso, né? Nós somos um produto, um resultado lindo, maravilhoso de toda essa ancestralidade. E Bert Helling percebeu isso. E ele também colocou bem claro o que constitui uma família. Seus pais, os seus irmãos, os seus avós, os falecidos, os abortos, e aí entra até uma polêmica, até aquelas pessoas que assassinaram alguém da nossa família, entram na nossa família, mas como isso é possível? Nós vamos falar um pouco mais disso, como que Bert Helling ele observou que esses fenômenos acontecem, como que essas pessoas se unem à nossa família. A verdade é que nós todos somos uma grande família humana e nós temos a nossa principal família como maior conexão, mas nós estamos todos ligados uns aos outros. Isso não é observação, como eu disse, de um livro ou nada, é observação fenomenológica. E Bert Helling percebeu que as famílias são regidas por algumas leis, que ele colocou o nome como ordens do amor. São 3 leis: leis da hierarquia, lei do pertencimento e lei do equilíbrio, e que são essas 3 que eu vou te explicar como funciona a dinâmica da constelação familiar e como pode impactar isso na sua vida. Antes de eu te falar das 3 ordens do amor, né, que nome lindo, ordens do amor, é importante que você tome consciência de quem é sua família. Quando você toma consciência bem da sua ancestralidade, com respeito, com carinho, com muita honra, muitos dos seus problemas podem ser resolvidos. Às vezes você não sabe porque você tem um tipo de comportamento, porque você tem um tipo de padrão de pensamento, um jeito de sentir, pensar e fazer as coisas, e muitas vezes é produto e resultado de um trabalho que vem antes de você, dos seus pais, dos seus avós, etc. Quando você toma consciência disso, grande parte dos seus problemas são resolvidos, porque toda a sua família estão ali envolvidos em você e muitas vezes você não tem esse clique. É por isso que eu gosto muito do 5º mandamento lá na Bíblia, que fala honrar pai e mãe. É algo muito profundo, é algo muito legal de se entender e vivenciar. A primeira lei das ordens do amor é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia vem dizer claramente: quem veio primeiro tem prioridade. É isso mesmo. Os pais têm um nível de hierarquia acima do seu. Então, nós somos muito menores do que os nossos pais. A nível fenomenológico, nós não temos condição de ajudar nossos pais. Não estou dizendo que você não pode ajudar os seus pais nas suas atividades diárias, mas a nível fenomenológico, naquele campo invisível aos nossos olhos, nós não temos poder de carregar os nossos pais.
A gente percebe várias pessoas durante a vida que tentam entrar no meio da relação dos pais, que tentam ser como se for ocupar, o pai por algum motivo saiu de casa ou faleceu, o filho quer entrar naquele lugar que é do pai, e aí ele tem um grande fardo na vida dele, porque aquele lugar não pertence a ele. Então é importante que a lei da hierarquia vem dizer que cada pessoa tem o seu lugar no mundo, cada pessoa tem o seu espaço. Quando você está no seu lugar corretamente, você vive em paz, você vive feliz, você vive leve. Mas quando você quer ultrapassar o seu irmão mais velho, quando você quer ultrapassar a hierarquia dele, como se diz, com uma atitude de arrogância, a sua vida se torna muito mais pesada, a sua vida se torna difícil. Então é importante que a gente tenha que entender que quem vem primeiro? O casal. O casal em primeiro lugar. Se o pai e a mãe estão bem um com o outro, a família vai prosperar e progredir com uma tendência muito grande para o positivo, muito grande. Então, o primeiro lugar é o casal. O primeiro lugar. Quando um dos pares, né, ali, começam a colocar um foco, colocar como prioridade os filhos, não que não deva ser prioridade em alguns momentos, mas começa a esquecer do marido ou o marido começa a esquecer da esposa, a relação pode acontecer dela fragilizar. Então é importante que vocês pensem e façam a reflexão de que o Bert Hellinger observou que primeiro vem o casal, depois o filho mais velho, depois o segundo, depois o terceiro e assim vai. Vamos falar um pouquinho de uma forma prática. Suponhamos que o casal só tenha dinheiro para estudar um filho dos 5 na universidade, uma universidade particular. A prioridade é que seja o filho mais velho. Sim, o filho mais velho vem primeiro, depois vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E a lei da hierarquia vem dizer que cada um ali tá dentro da sua hierarquia, e se tiver um filho que foi abortado, vamos supor em segundo lugar desses 5, então agora são 6 filhos, esse segundo deve ser contado. Ele tem o lugar dele na hierarquia e ele se torna o segundo irmão, ou seja, ele se torna aquele que é o segundo. É importante a gente entender que essa estrutura nos dá um alívio, nos dá uma leveza, Muitas vezes um casal, vamos supor, eu estou casado com uma mulher e eu estou ocupando o lugar do meu pai lá na minha outra família. Vamos ter um grande problema, porque eu não vou cumprir o meu espaço no mundo. Eu não vou estar cumprindo o meu espaço no mundo. Então, se eu quiser chegar por inteiro para a minha esposa, eu preciso entender que eu tenho o meu lugar certinho lá, na ordem dos meus irmãos, para vir aqui e ocupar isso com leveza. Dentro da prioridade da lei da hierarquia, quando você casa com uma pessoa, a prioridade passa a ser sua esposa, e a sua esposa, a prioridade dela passa a ser o marido. A sua família que você vinha, com todo carinho, passa a ser secundária, e a nova família é prioridade. É importante também a gente colocar dentro da lei da hierarquia que quando você é filho, muito importante você não ultrapassar o lugar do seu irmão. É super importante que você não tente entrar no meio da relação dos pais, porque às vezes a criança tem uma percepção das dores e fragilidades do pai, quer ajudar, quer mudar o pai e a mãe, e não tem necessidade, não tem essa necessidade de querer ajudar, a não ser que seu pai possa dar uma abertura madura, inteligente e sábia para você se aproximar, mas geralmente quem veio depois não mete o bedelho em quem veio antes. Essa é a regra. Você não tem que ficar futucando o passado do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, nem nada. Simplesmente descobrir alguns aspectos que podem ser, alguns aspectos com respeito, que não fira nada da vida deles, mas simplesmente evitar ao máximo de que tenha esses profundos contatos aí, para não gerar determinados problemas. Todo o cuidado do contato com os ancestrais deve ser tomado com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, honrá-los, entender que quem veio antes, a gente não tem que ficar metendo o bedelho e honrar, amar, agradecer, não a nível da mente, mas a nível do coração. Então, se você quiser ter uma vida feliz, não entre no meio da relação dos seus pais, não tente ocupar o lugar que é da sua mãe se ela estiver com dificuldade. Você tem os melhores pais do mundo e eles têm a carga que eles aguentam carregar. No fundo, todos nós temos uma carga que nós aguentamos carregar. Por mais que você veja que o seu pai ou algum parente tem um destino tão difícil, aquela pessoa tem sim condição de carregar aquele fardo que é dela. Então não tem necessidade de você querer falar assim, manda nas minhas costas, coloca aqui que eu vou pegar toda essa carga. Não, e a lei da hierarquia diz, fique no seu lugar, cumpra o seu papel, cumpra a sua missão, não interfira no plano hierárquico da família,
mesmo que às vezes alguns não estejam cumprindo, simplesmente fique no seu lugar e aceite como um adulto maduro a situação. É importante a gente falar que isso aqui é dentro do aspecto fenomenológico. E aí, às vezes, a gente vê uma situação muito difícil, a gente quer ajudar, quer mexer, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, algumas pessoas, a gente não pode não ir no tocante ajuda, que senão a gente pode botar tudo a perder. Então, essa primeira lei, ela é fundamental para a gente poder estar em paz, estar tranquilo, leve, para a gente poder prosperar. Pessoas que estão certamente no seu lugar, elas têm um nível de prosperidade em todas as áreas da vida, de uma maneira incrível. Quando eu assumi o meu lugar na minha família, fiquei ali no meu lugar, no meu papel, cumprindo a minha missão, no meu local, tudo na minha vida fluiu. A segunda lei é a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer à família. Isso aí é super importante. Não podemos esquecer de ninguém, precisamos incluir todos. Uma pessoa que foi abortada, viveu até um mês na barriga da mãe, ou até menos, um aborto, ele é considerado um membro da família. É muito importante considerar e incluir todos da família. Às vezes existem algumas famílias que certas pessoas têm padrões de comportamentos e hábitos que elas não gostariam, que elas rejeitam, acaba excluindo aquela pessoa. Isso não pode acontecer, isso causa uma desordem na família e depois tem muito a ver com a lei do equilíbrio que eu vou falar. A lei do pertencimento diz que todos têm o direito de pertencer. E aí, às vezes, a família, vamos supor, às vezes uma pessoa é alcoólatra. Ah, não, eu rejeito essa pessoa, eu não quero que ela participe da família, eu não quero ver ela. Isso causa uma desestrutura na órbita da família, como eu disse no início do vídeo. Isso não é legal. O importante é nós incluirmos e aceitar todas as pessoas. Mas quanto mais nós tomarmos consciência do que envolve a nossa família, mais nós vamos entender por que aquela pessoa tem um típico comportamento. Às vezes, uma pessoa que foi excluída lá atrás, nasce uma outra para compensar a exclusão. Isso que eu vou falar um pouco mais sobre a lei do equilíbrio. A lei do pertencimento diz que nós não podemos excluir as pessoas, porque aqueles que nós excluímos, nós acabamos nos tornando idênticos a ele. E nós acabamos criando um sistema de emaranhamento, uma conexão com essa pessoa. Que se às vezes eu não faço nada, se às vezes eu não faço, às vezes não acontece nada comigo, pode acontecer com um descendente meu, para compensar aquela exclusão que eu tive ali, acionando a lei do equilíbrio. Então essas leis, elas não são invenção de Bechdel, ele simplesmente percebeu isso, ele percebeu. Então quando você quiser ter uma família que vive em harmonia, é importante você incluir todos. Todos têm o direito de pertencer, todos têm o direito de ser acolhido dentro da família, sejam eles alcoólatras, com um comportamento adverso, com uma religião diferente, todos têm o direito de estar ali no mesmo espaço, que a gente fala que é na mesma órbita, no mesmo sistema solar. Todos ali têm o direito de pertencer. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. Ela vem, como se diz, que ela é uma lei que vem equilibrar o sistema. Como eu disse agora na lei, quando eu rejeito uma pessoa, eu acabo desequilibrando o sistema. E aí pode nascer uma pessoa, pode outra pessoa começar a ter um comportamento típico daquela pessoa excluída para compensar o desequilíbrio. Essa lei do equilíbrio, ela vem também de uma ordem de dar e receber. Às vezes nós temos um ímpeto de querer receber muito dos nossos pais e os nossos pais não têm para dar. E a gente acaba ferindo a lei do equilíbrio, exigindo mais e mais. E às vezes a gente tem que aceitar que o máximo que eu posso receber do meu pai é aquilo ali, porque ele é aquilo, minha mãe é aquilo. Eu tive uma paciente minha, uma cliente, vamos dizer cliente, paciente, que ela estava querendo um nível de atenção gigantesco dos pais e eu falo assim, você está desonrando a lei do equilíbrio, você está quebrando a lei do equilíbrio, porque simplesmente seu pai não pode te dar mais do que ele pode. Mas eu queria mais, eu falei, mas infelizmente você vai sofrer porque ele não tem. E acaba que aquele ali começa a ter até um problema de relacionamento com o pai dela. Eu falei assim, uma felicidade gigantesca que você vai ter é aceitar receber o que ele pode dar. E é simplesmente isso. A lei do equilíbrio, ela vem para equilibrar essas relações e a gente também com essa percepção podemos nos harmonizar com muita facilidade. A lei do equilíbrio também pode tratar a nível inconsciente. Certas coisas que podem acontecer com os nossos ancestrais, dores, conflitos, brigas, até assassinatos, podem recair sobre nós esse fardo. E simplesmente porque nós também estamos dentro desse mesmo campo, estamos unidos pelo elo de destino. E essa conexão faz com que eu possa ter sentimentos que eu não sei de onde vem,
faça com que eu tenha comportamentos que eu não sei porquê. Isso vale também para o lado positivo, né? Esse sistema de compensação passa. Então é importante que a gente tome conhecimento do que se acontece, do que se passa até nós, para nós vivermos essa lei do equilíbrio em harmonia com o todo. É importante colocarmos que essas leis funcionam como campos de força. Se nós entendemos que a lei da hierarquia, lei do pertencimento e lei do equilíbrio rege as nossas vidas, nossas famílias, empresa, o mundo todo, podemos sim ter um grau de felicidade tremendo. No lei do pertencimento, muitas vezes a gente quer pertencer àquele grupo e a gente tem um amor de vínculo, um amor pequeno. Portanto, que a gente abra o nosso coração e tenha um amor maior, para ver através dos olhos de Deus como nossa família, nossa sociedade está sendo regida. E assim podemos viver em paz, podemos viver felizes e dando continuidade para uma grande jornada que é a nossa missão. Que vocês possam absorver esse conhecimento e possam ter mudanças significativas na sua vida, na vida de vocês. Aproveite o nosso canal, que tem vários vídeos legais que você pode gostar bastante.